Antes de começarmos a leitura, acione o sininho da notificação, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Assim você ajudará o nosso canal a crescer. Esta é a leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, com o pastor Abner Olavo da Silva. Olá, tudo bem? Vamos para a leitura do livro de Josué, capítulos 19, 20 e 21. O 19, as terras da tribo de Simeão. A segunda distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Eram da tribo de Simeão as cidades de Berseba, Seba, Molada, Azar, Sual, Balá, Ezem, Eltolade, Betu, Orma, Ziclaque, Bet, Marcabote, Azar Suzã, Bet, Lebaote e Suarém. Ao todo, 13 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram dessa tribo Aim, Rimon, Eter e Azã. Ao todo, 4 cidades com os seus povoados. Pertenciam ainda à tribo de Simeão todos os povoados vizinhos dessas cidades até Baalat-Ber, isto é, Ramá do Sul. Essas foram as terras que as famílias da tribo de Simeão receberam como sua propriedade. A parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. As terras dadas a Judá eram grandes demais para essa tribo, de modo que a de Simeão recebeu parte delas. As terras da tribo de Zebulon. A terceira distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Zebulon. Elas receberam terras que iam até Saride. A sua divisa subia na direção oeste até Marala. Passava por Dabazete e chegava ao riacho que fica a leste de Joqueneão, do outro lado de Saride. Seguia para o leste até a divisa com Quislote-Tabor. Passava por Daberate e subindo chegava até Jáfia. Continuava na direção leste até Gat-Efer e Et-Cazim, virando para o lado de Neia pelo caminho de Rimon. No norte, a divisa virava para o lado de Anatom, terminando no vale de Iftael, das terras de Zebulon. Também fazia parte Catate, Naalal, Sinron, Idala e Belém. Ao todo 12 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Zebulon receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Issacar. A quarta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Issacar. As suas terras incluíam as cidades de Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Seom, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Enrada e Bet-Pazes. A divisa passava por Tabor, Zazima e Bet-Semes, terminando no Rio Jordão. Faziam parte das terras de Issacar 16 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados eram das terras que as famílias da tribo de Issacar receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Asser.
A quinta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Asser. Essas terras incluíam as cidades de Eucate, Hali, Betem, Aczaf, Alameleque, Amade e Mizal. No lado oeste, a divisa chegava ao Monte Carmelo e Seor-Libnate. Depois virava para o leste até Bet-Dagon. Passava por Zebulon e pelo vale de Iftael e ia para o norte até Bet-Emeque e Neiel. Continuava para o norte até as cidades de Cabul, Hebron, Reobe, Ramon e Caná, chegando até a grande Sidom. A divisa então virava para o lado de Ramá, chegando a Tiro, a cidade cercada de muralhas. Daí virava para o lado de Rosa e terminava no mar Mediterrâneo. Das terras de Asser também faziam parte Maalabe, Aczib, Umá, Afeca e Reobe. Ao todo 22 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Asser receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Naftali. A sexta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Naftali. A sua divisa começava em Elef, desde o carvalho de Zananim, e ia de Adami-Nequeb e Jebneel até Lacum, terminando no rio Jordão. A divisa virava para o oeste e ia até Asnote-Tabor. Daí seguia até Ucoque, chegando até Zebulon ao sul, até Asser a oeste e até Judá a leste, no rio Jordão. As cidades protegidas por muralhas eram Zidim, Zer, Ramate, Racate, Kineret, Adamá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, En-Azor, Iron, Migdalel, Orem, Bet-Anate, Bet-Semes. Ao todo 19 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Naftali receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Dan. A sétima distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Dan. As suas terras incluíam as cidades de Zorã, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aiajalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eutec, Gibeton, Baalate, Jeude, Bene-Beraque, Gat-Rimon, Mejarcon, Racon e as terras que ficam em frente da cidade de Jope. Quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, eles foram a Laís e atacaram. Tomaram a cidade e mataram seus moradores. Então tomaram posse da terra e passaram a morar nela. Mudaram o nome da cidade de Laís para Dan, que era o nome do fundador da tribo. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Dan receberam como sua propriedade. As terras de Josué. Quando os israelitas acabaram de fazer a divisão da terra, deram a Josué, filho de Num, uma parte para ser sua propriedade. Como o Senhor tinha ordenado, deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim e se chamava Timnat-Sera. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. O sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão da terra. Para fazerem essa divisão, consultaram o Senhor por sorteio na entrada da tenda sagrada em Siló, e assim acabaram de repartir a terra.
Agora o capítulo de número 20, as cidades para fugitivos. O Senhor Deus ordenou a Josué: diga ao povo de Israel, escolham algumas cidades para fugitivos. Eu falei dessas cidades a vocês por meio de Moisés. A pessoa que, sem querer ou por engano, matar alguém poderá fugir para uma dessas cidades para escapar do parente da vítima que está procurando vingança. O fugitivo irá ao lugar de julgamento na entrada da cidade e explicará aos líderes o que aconteceu. Então elas o deixarão ficar na cidade e lhe darão um lugar para morar ali. O povo da cidade não entregará o fugitivo ao parente que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo porque matou alguém sem querer e não por ódio. O fugitivo ficará na cidade até ser julgado na presença do povo, dali até que morra o grande sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Aí poderá voltar para a sua cidade, a cidade de onde fugiu. Como cidades para fugitivos escolheram Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou Hebron, na região montanhosa de Judá. A leste do rio Jordão, no planalto a leste de Jericó, no deserto, escolheram Bezer, da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Essas foram as cidades para fugitivos escolhidas para todo o povo de Israel e para todos os estrangeiros que moravam no meio dos israelitas. Qualquer pessoa que sem querer matasse alguém podia encontrar proteção nessas cidades. Essa pessoa não podia ser morta pelo parente que procurava vingança. Ela era julgada ali na presença do povo da cidade. Agora, o capítulo de número 21, as cidades dos levitas. Os chefes das famílias dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes das famílias de todas as tribos de Israel. Eles disseram: o Senhor Deus ordenou por meio de Moisés que nos dessem cidades para morar e também pastos ao redor delas para o nosso gado. E os israelitas, obedecendo a ordem de Deus, o Senhor, deram as suas terras, cidades e pastos para os levitas. As famílias dos coatitas foram as primeiras a receber cidades. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros coatitas receberam 10 cidades das famílias das tribos de Efraim e de Dan, e da metade oeste da tribo de Manassés. Os gersonitas receberam 13 cidades das famílias das tribos de Issacar, Asser, Naftali e metade da tribo de Manassés que estava em Bazã, a leste do Jordão. As famílias dos Meraritas receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulun. O povo de Israel, por meio de sorteio, separou para os levitas essas cidades e os pastos ao redor delas, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. São citadas a seguir as cidades das tribos de Judá e de Simeão que foram dadas aos descendentes de Arão, que eram do grupo de famílias de Coate, filho de Levi. As terras dos coatitas foram as primeiras a serem sorteadas. Deram a essas famílias a cidade de Kiriat Arba. Arba foi o pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá e nos pastos ao seu redor. Mas os campos em volta da cidade e os seus povoados tinham sido dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Aos descendentes de Arão deram Hebron com os seus passos. Esta era uma cidade para fugitivos que tivessem matado alguém. Deram também as cidades Libna, Jatir, Estemoa, Rolon, Debir, Aim, Jutá, Bet-Semes,
com os seus passos. Ao todo 9 cidades das tribos de Judá e de Simeão. Da tribo de Benjamim deram 4 cidades: Gibeão, Geba, Anatote e Almon. Ao todo foram dadas 13 cidades com os seus passos aos sacerdotes que eram descendentes de Arão. Para as outras famílias coatitas, que eram levitas, eles deram algumas cidades da tribo de Efraim. Essas famílias receberam Siquém e os seus passos na região montanhosa de Efraim. Siquém era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os coatitas receberam também Gezer, Quibzaim e Bet-Horon com os seus passos. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Dan, eles receberam 4 cidades: Euteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon com os seus passos. Da metade oeste da tribo de Manassés, eles receberam 2 cidades: Taanaque e Gat-Rimon com os seus passos. Essas famílias coatitas receberam ao todo 10 cidades com os seus passos. Os gersonitas, que eram outra família de levitas, receberam da metade leste da tribo de Manassés a cidade de Golã, em Bazã, com os seus passos. Essa era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também a cidade de Beesterá, com os seus passos. Da tribo de Issacar, eles receberam 4 cidades: Quizião, Daberate, Jarmute e Enganim, com os seus passos. Da tribo de Asser, eles receberam 4 cidades: Missal, Abdon, Eucate e Reobe, com os seus passos. Da tribo de Naphtali receberam a cidade de Quedes, na Galileia, com os seus passos. Quedes era uma cidade para fugitivos que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também Amote-Dor e Cartã, com os seus passos, ao todo 3 cidades. As várias famílias dos gersonitas receberam ao todo 13 cidades com os seus passos. Os outros levitas, isso é, as famílias meraritas, receberam da tribo de Zebulon 4 cidades: Joqueneão, Cartá, Dimna e Naalau, com os seus passos. Da tribo de Ruben, eles receberam 4 cidades: Bezer, Jazá, Quedemote e Mefaate, com os seus passos. Da tribo de Gade, eles receberam Ramote em Gileade, com os seus passos. Ramode era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os meraritas receberam também Maanaim, Esbom e Jazer, com os seus passos. Ao todo 4 cidades. Estes levitas, isso é, as várias famílias meraritas, receberam 12 cidades ao todo. As terras dos israelitas foram dadas aos levitas, ao todo 48 cidades com os seus passos. Cada uma dessas cidades tinha passos ao seu redor. O povo de Israel toma posse da terra. Assim o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que havia prometido aos seus antepassados. E quando tomaram posse da terra, eles passaram a morar nela. O Senhor lhes deu paz com os povos vizinhos, conforme havia prometido aos seus antepassados. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir, pois o Senhor deu ao povo de Israel a vitória sobre eles. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. É isso aí, pessoal. Essa é a leitura de hoje. Eu peço que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, e até amanhã. Acione o sininho da notificação, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Assim você ajudará o nosso canal a crescer. Esta é a leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, com o pastor Abner Olavo da Silva.